Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. 11h51, é hora de encerrar a voz do povo desta segunda-feira para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui. Mas antes de eu falar bom dia para o Caio Bortolã, deixa eu cumprimentar a Alexandra, que eu já estou no encerramento do A Voz do Povo, estabelecendo o colóquio, não vou poder chamar o Carequinha para cantar parabéns para a Alexandra, mas a nossa ouvinte Alexandra está fazendo aniversário hoje e nós queremos aqui cumprimentá-la, desejar parabéns a ela, a Alexandra Maria dos Santos, aniversariante do dia. Um grande abraço, Alexandra, para você. Felicidades, muitos anos de vida com saúde e paz, viu? Caio Bortolã, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. No rádio, nos ouve e vê na internet, no portal Educadora AM, também nos aplicativos para dispositivos móveis, nos ouve e vê no Facebook e no YouTube, porque a Educadora é muito mais que rádio. Bom dia a todos nesta segunda chuvosa. Para cada um, eu desejo uma semana muito feliz, muito próspera e com muita saúde. Faço um registro aqui, você já deve ter feito isso, da morte do querido Pardal, do empresário Pardal, ocorrida na noite da última sexta-feira. Deixo aqui os meus votos de pesar à família, aos familiares do Pardal, aos amigos do Pardal. Há um querido amigo em comum, que é o Beto Lucato, que tinha no Pardal talvez o seu melhor amigo, ou se não, um dos seus melhores amigos. Abraço carinhosamente o Beto Lucato, abraço carinhosamente a cada uma das pessoas que fazem parte da família do Pardal, aos seus funcionários, aos seus colaboradores, aos seus inúmeros amigos. Pardal, que foi um anunciante ao longo de muitos anos, um homem batalhador, vitorioso, que montou a sua rede de lojas, que começou do zero, uma figura afável, uma figura amável, uma figura extremamente agradável, feliz, bem-humorada, que nos deixou na última sexta-feira. Outro colega nosso, Valfrido Salve, também perdeu a esposa na semana passada. Então, ao Valfrido também os nossos votos de pesar, bem como a família. Foram mortes de pessoas que, se não próximas, pessoas que faziam parte da vida da nossa cidade, né? A Gazeta de Limeira dá espaço para as coisas e para as pessoas que fazem parte da nossa história recente, da nossa história contemporânea, ou até mesmo de uma história contada há mais tempo, né? O Pardal era uma dessas figuras. Eu cito aqui o Valfrido, que tanto tempo trabalhou na Gazeta. Salvo engano, a esposa do Valfrido também trabalhou na Gazeta de Limeira. Então, meus votos, publicamente, meus votos de pesar ao Valfrido, à família do Pardal, aos colaboradores da loja do Pardal, da Pardal Presentes, Pardal Novidades, Pardal Telefonia, que nós anunciamos aqui, e aos seus amigos que estão, claro, com o coração apertado, né, pelo passamento dele. Na figura do Beto Lucato, eu me refiro a todos os seus inúmeros amigos. Ambos já foram velados e enterrados. Os nossos sentimentos, as nossas condolências a todas as famílias, a todos os que queriam bem a estas pessoas. E infelizmente o show não pode parar, né? Não, a gente respeita aqueles que nos deixam, manifesta o nosso respeito, nosso carinho, nossa saudade daqueles que nos deixam, mas temos que celebrar a vida, Caio Bortolã. A última canção cantada pelo Freddie Mercury, que morreu em 1991, vítima da AIDS, foi líder do Queen, banda inglesa Queen. Muito embora ele, Freddie Mercury, não fosse inglês, ele era da Albânia, salvo engano, ou da Argélia,
a última música dele dizia: o show não pode parar. The show must go on. O show tem de continuar. E a vida, ela tem momentos, ela nos apresenta momentos de dor, de sofrimento, e essa frase ela soa até com uma certa crueldade, mas é que nós que ficamos aqui nesse plano temos de continuar, não é, Ivan? Você tem razão, celebrando a vida, aqueles que perderam seus entes queridos. O melhor exercício é lembrar com saudade dos momentos bons, porque o Pardal, para citar o exemplo dele, passou um período internado, e aí a família tende a se lembrar dos momentos ruins, dos momentos de dor, de sofrimento. Mas o correto é lembrar, e isso só o tempo é que conserta, né? O correto é lembrar dos bons momentos, com saudade dos bons momentos. E minha gente, nós temos de seguir a vida. E muito obrigado mais uma vez ao Pardal, à sua família, que tanto investiu na nossa educadora, com as suas lojas, que tanto patrocinou os nossos programas, e absolutamente convicto eu digo que deixou para os seus amigos a melhor lembrança e a saudade mais gostosa, não é? Dos momentos bons, dos momentos agradáveis há de ficar. Muito bem. E daí, seu Caio Bortolã? Daí, Ivan, eu tive um professor na faculdade de comunicação social, com habilitação em jornalismo, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC. Muito bem. Campinas, chamado Luiz Roberto Saviani Rey. Luiz Roberto Saviani Rey foi das figuras mais brilhantes, ainda é, do jornalismo, da academia, não é? Do jornalismo diário de Campinas, trabalhou no Correio Popular, criou a coluna Checkmate. Me deu aula do Correio Popular. Eu não vou me lembrar, não foi uma disciplina só, mais de uma disciplina, inclusive rádio jornalismo também, essa disciplina ele ministrou. E o Saviani dizia, há edições do Correio Popular, como há edições do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da revista Veja, que são edições saborosas. E a primeira página da Folha de São Paulo de hoje, que eu mostro aqui para quem nos ouve ver, está saborosa. Me permita ler algumas das notas que estão na primeira página da Folha de São Paulo, Ivan. Fique à vontade. Morreu Mort Walker. Sabe quem foi Mort Walker? Não faço a menor ideia. Você é um leitor de gibis ou daquelas tiras que saem nos jornais? Antigamente lia, hoje não mais. Você, na sua infância, via os desenhos animados do Recruta Zero? Recruta Zero, opa, lia, sim. Eu gostava de ver os desenhos animados do Recruta Zero e de ler as tiras do Recruta Zero. Faz alguns anos morreu Charlie Schulz. Você sabe quem foi Charlie Schulz? Sim. O criador do Snoopy. Isso. Eu sempre gostei das histórias do Snoopy na televisão, no cinema. Recentemente foi feito um novo filme em animação do Snoopy. Mort Walker morreu aos 94 anos, criador do Recruta Zero. Mas não é a morte dele que você está se referindo como alguma coisa saborosa. Não. Ah, bom. Eu estou me referindo a esta edição da Folha de São Paulo, que traz notícias muito interessantes acerca de vários assuntos e por isso está saborosa. Conhece Roger Federer? O tenista? Da Basileia, da Suíça? Sim. O Pelé do tênis? Pelé do tênis, Roger né? Federer conquistou ontem seu 20º título de Grand Slam. Grand Slam. Que são os torneios mais difíceis do tênis. Venceu o Australian Open em Melbourne, na Austrália. Aos 36, quase 37 anos, nenhum outro homem conquistou 20 torneios de Grand Slam É mesmo? ao longo da carreira, além de Roger Ele quebrou Federer. o recorde de quem? Dele mesmo. Dele mesmo? Porque o Pete Sampras havia conquistado 15 títulos. Ele superou o Pete Sampras quando conquistou 16 títulos e agora chegou a 20 títulos. Só 3 Seria mulheres... um Schumacher do tênis? Um Schumacher do tênis, um Pelé do tênis. Só 3 mulheres. A Serena Williams, a Steffi Graf e uma outra que me foge o nome agora.
é que conquistaram mais de 20 vezes torneios de Grand Slam. A Maria Esther Bueno, maior tenista da história do Brasil, no mundo, conquistou 8 torneios de Grand Slam. A Steffi Graf foram 22, a Serena Williams 23, e vai ganhar mais, porque ela continua em atividade, e uma terceira que eu não me lembro o nome, quer dizer, esse Federer F3 pontinhos. Federer. Ivan. Ele é Federer. Federer é Federer. Brasileiro não tem medo da morte, mas da dependência, Ivan. Está aqui na primeira página da Folha de São Paulo. Brasileiro não tem medo da morte. A maioria dos brasileiros, 80%, segundo pesquisa do Datafolha, tem pavor de se tornar dependente física, mental ou financeiramente, segundo a pesquisa. Isso é uma coisa ruim mesmo, né? Esse medo é maior do que o medo da morte. 74% temem a morte. 74% não temem a morte. 26% temem a morte. Para especialistas, o país não tem políticas de prevenção de incapacitação na velhice, nem no setor público, nem no setor privado. Ivan, você tem medo da morte, Ivan? Tá aí uma pergunta que eu precisaria... Eu tive uma vez só que eu tive uma situação assim que me colocou, que eu achei que eu estava colocado diante da morte. E você sabe que eu me senti muito tranquilo? Tive uma situação que ocorreu o seguinte: um cardiologista que eu fui consultar, porque eu sou hipocondríaco, eu sou hipertenso. Hipocondríaco hipocondríaco aquele... É aquele cara que acha viciado que tem em remédios que acha que tem todas as doenças do mundo. Se automedica. Não, eu sou né? hipertenso. Eu sou hipertenso, então eu tenho que tomar remedinho, tenho que cuidar do meu reloginho. Né? Tem a pressão alta. Pressão alta, exatamente. Esse é o problema. E eu fui certa vez num médico, e o médico me receitou um medicamento que me derrubou a pressão, mas jogou a minha pressão no dedão do pé, e eu passei muito mal. Aquele dia eu achei que eu estava tendo um troço, sabe, por causa daquele remédio. Falei, nossa, agora eu vou para as cucuias. Você ficou hipotenso. Rapaz, eu fiquei achando que eu ia morrer. Naquele dia eu achei que eu ia morrer. E você sabe que eu fiquei muito tranquilo? Naquele momento que eu pensei isso, falei, bom, agora eu fui, já era, adeus mundo cruel. Você sabe que eu sentei numa cadeira, eu estava no quintal de casa, eu sentei numa cadeira lá que tinha no fundo de casa, sentei lá e fiquei ali numa boa. Esperando a morte chegar. Como eu achei que eu dizia ia a música do Raul Seixas, esperando a morte chegar. E você sabe que nessa hora, rapaz, nesse momento, por incrível que pareça, você sabe que passa um filminho da vida mesmo? E eu me senti tranquilo, viu, Caio? Eu não tive nenhuma reação assim de pânico que pudesse... Eu fiquei muito tranquilo. Então eu acho que essa coisa da pessoa... Claro, nós estamos falando, não estamos falando de situações de violência, né? De morte violenta, nós estamos falando de uma morte natural, né? Eu acho que... eu já ouvi muito relato disso, de pessoas dizendo exatamente isso que eu estou falando aqui. Que estiveram numa sensação assim de quase morte e reagiram de uma maneira muito tranquila. Aceitaram a situação de medo da morte. como um fato consumado. Eu não tenho pingo de medo da morte. Eu sou um ser humano cheio de limitações, eu sou um pecador, eu sou alguém que peca diariamente, não por querer pecar, mas porque o ser humano é da natureza? Imperfeito, é da natureza humana? Peca, erra, comete lapsos, ou como diria aquele seu ex-patrão, comete lápis. Todos os dias eu cometo lapsos. Você comete lápis de memória? Cometo os meus erros, sou imperfeito e lido bem com as minhas imperfeições, com os meus limites, mas eu tento viver com a maior intensidade possível, de maneira responsável e ser o melhor que eu posso ser, Ivan, como pessoa e como um profissional. E tento melhorar um pouco, pelo menos um pouco, a cada dia. É como Kaizen. Kaizen versa sobre a melhoria contínua
nos processos. Você tem de melhorar um pouco por dia. Porque se você melhorar um pouquinho por dia, no final de um ano de 365 dias ou 366 dias, você vai ter melhorado um pocão. 366 vezes. Você terá melhorado um pocão. João Batista Petrelli, eu citei aqui o Saviani, meu ex-professor na PUC, Bugrino Saviani, o Petrelli, palmeirense Petrelli, que estaria muito feliz hoje com o seu Palmeiras 100% no Campeonato Paulista, dizia o seguinte: professor, Petrelli usava óculos e lentes grossas, ele tirava os óculos e dizia: professor, aprenda a ler o dicionário. Mas ler o dicionário, professor? Ele chamava todo mundo de professor. E todo mundo chamava de professor. Mas ler o dicionário, professor, é meninão. De vez em quando ele me chamava também de meninão. Leia o dicionário. Conheça pelo menos uma nova palavra por dia. Ao fim de um ano, você terá conhecido 365 ou 366 novas palavras. Então, quando a morte me levar embora deste lugar, eu acho que eu vou sem reclamar, Ivan. Vou de consciência tranquila. Fiz o melhor que eu podia fazer e lá em cima tem um monte de gente que eu gostava tanto que eu acho que eu vou me sentir em casa, lá em cima. Porque ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, eu vou para o céu. Disso eu tenho certeza. Disso eu tenho certeza. Eu vou para o céu. Todos nós vamos, né? Para o céu. Eu não sei para onde eu vou. Eu vou para o céu. Eu não sei para onde eu vou. Dizem, né, pelo menos no meu tempo de religião, dizem que há o inferno, o purgatório e o céu. E o paraíso? Né? Eu não sei para onde que eu vou. Eu vou para o céu. Mas, claro que eu vou pro céu. Mas outro dia nós falamos aqui, eu falei... Não por ser melhor do que ninguém, por ser comum e por não fazer mal a ninguém, pelo menos não de maneira deliberada. Então, o problema do mal, Ivan, não é quando você faz um mal à pessoa. Você pode errar, o ser humano pode errar, o ser humano erra. Ele é falível, ele é limitado, ele pode errar. Mas errar de maneira deliberada... eu acho que... Eu para onde vou, não sei. Você acha que vai para o céu mesmo? Porque outro dia eu falei aqui para os nossos ouvintes... E vou me encontrar com você lá no céu, Ivan. Então, eu não sei para onde eu vou. Eu vou me encontrar com você. Não sei qual será o meu lugar depois desta vida aqui, para qual situação eu vou me encontrar. Você certamente vai para o céu, porque outro dia eu falei aqui para os ouvintes mentirem. Um ouvinte falou assim, olha, eu preciso tirar vacina, eu preciso tomar vacina e tal. Eu falei, minta, o que eu faço? Eu falei, minta, vai lá e diga que você vai viajar e tome a vacina, ué. E você falou, não, eu não minto. Quando eu vi aquilo, eu até me parei, fiquei pensando, falei, Caio não mente. Ele falou, eu não minto. Eu tenho dificuldade. Você afirmou, eu não minto. Dificuldade com a mentira. Eu pensei, caramba, esse é um cara que vai pro céu. Naquela hora eu pensei isso. Falei, esse rapaz vai pro céu, ele não mente, né? Eu minto, pô. E depois que eu tô falando que eu não sei o que vai ser de mim, porque eu minto. Agora, a única vez, Ivan, que eu namorei. O ser humano, Caio, a única vez que eu namorei duas mulheres ao mesmo tempo, durou 2 dias. O ser Ivan. humano, ele é falível. Ele é falível. Eu tive que deixar uma delas porque eu não sabia como lidar com aquilo. O ser humano não é perfeito. E foi uma vez só. Ele não é perfeito. O ser humano é cheio de... É um ser complexo. Sim. Né? Um ser complexo, maravilhoso. O ser humano é maravilhoso, é um ser complexo. Mas ele é falível, é cheio de erros, não é mesmo? Agora, eu tenho esse pecado. Eu falei para a moça, minta. Quer dizer, eu já contei muita mentira na minha vida. Eu já cometi os meus pecados na minha vida. A gente só não pode cometer... ter o cuidado na vida da gente, né, de não cometer pecados graves. De não ser venal, né? Pecados graves. Maldoso, aqueles de pecados, não premeditar aqueles pecados que situação. prejudicam a vida de uma pessoa de uma maneira irreversível, né? De uma maneira absoluta, que você causa um mal, né? Você ser causador de um mal irreversível, isso deve ser uma coisa Ivan, que você vai carregar para o resto da sua vida. Ivan, você né? fala em defesa do povo. E eu também. Ivan, se você tivesse se vendido, provavelmente você fosse um homem que gozasse hoje de uma situação financeira muito melhor do que goza. Eu tive oportunidades, viu, Caio? Se você tivesse... Posso dizer para você, com muita tranquilidade, eu tive oportunidades de hoje estar
com uma situação, não rico, evidentemente, mas uma situação econômica... muito maior equilíbrio, né? De conforto, eu diria. De conforto. Eu poderia estar numa situação de conforto. Mas, rapaz do céu, eu fiquei, sabe quando te incomoda? Eu vou chegar lá. Quando te incomoda? Eu vou chegar lá. Porque você falava há pouco sobre a febre amarela, sobre a dengue, né? Eu vou chegar lá, mas eu queria ler mais 3 notícias aqui da capa da Folha de São Paulo. Firma. Perceba, minha gente. Às vezes eu falo coisas aqui e você pode pensar, esse Caio tá pegando no pé de fulano ou de cicrano. Será que é assim mesmo? Tá aqui na capa da Folha de São Paulo. Firma vende contas falsas para inflar perfis no Twitter. Twitter é uma daquelas redes sociais, como é o Instagram, como é o Facebook, como é o Snapchat. O cara compra contas falsas para ter milhares mais seguidores, de seguidores. Exatamente. Empresa americana Devume, ou Devilme, eu não sei qual é a pronúncia disso, oferece ao menos 3,5 milhões de contas de pessoas falsas no Twitter para quem quiser mostrar número maior de seguidores na rede. Atores, esportistas e outras celebridades, além de políticos, são falsidade. Clientes da Devume, ou da Devilme, que nega a fraude, segundo o jornal da New York Times. O que o Caio fala? Que aqui em Limeira nós tínhamos facebookeiros tocando o terror no Facebook em dias em que ocorrências como essa do ônibus que perdeu as rodas, porque Paulo Radiche e Mário Botion fizeram, o Paulo fez, e o Mário está fazendo administrações absolutamente idênticas. Absolutamente idênticas. O Paulo Radiche e o Mário Botion têm aspectos idênticos nas suas gestões. Aliás, eu vou mais além. Na maior parte do tempo e das coisas, Botion e Radiche são iguais. Em algumas, Radiche era melhor. Em nenhuma, Botion é melhor. E muitas vezes, Botion é pior. Por que você está dizendo isso, Caio? Nós vamos debater no Educador a meio-dia. Porque em 2013, na Avenida Piracicaba, plana como local onde as rodas do ônibus se soltaram hoje pela manhã, da mesma Viação Limeirense. Por quê? Porque o ônibus é velho e porque a manutenção é ruim? Na Avenida Piracicaba, a roda de um ônibus da Viação Limeirense se desprendeu. Felizmente, naquele dia, Ivan, além do susto, ninguém se feriu. E nenhum transeunte, palavra feia para significar pedestre, né, foi atingido. Imagine só. A roda sai e ela pode atingir. Né? Os fãs como nós da Fórmula 1 vão se lembrar que quando morreu Ayrton Senna, no dia 1º de maio de 1994, portanto, há quase 24 anos, no autódromo de San Marino, na Itália, na largada houve um acidente envolvendo 2 ou 3 ou 4 carros e uma das rodas se desprendeu de um dos carros e atingiu nas arquibancadas alguns espectadores. E um deles morreu. Naquele final de semana morreram 3 pessoas, 2 pilotos e um espectador da corrida. Morreu Ratzenberger, morreu Ayrton Senna da Silva e morreu um anônimo espectador da corrida. Então, felizmente, aquela roda daquele ônibus, da mesma Aviação Limeirense na gestão Paulo Radiche, não atingiu ninguém, foi só o susto. E as 2 rodas que se soltaram, e a prefeitura, você tem toda a razão, divulgou outro dia que gasta 1 milhão por mês na manutenção dos ônibus. Foi. Se a prefeitura gasta 1 milhão por mês, a Aviação Limeirense também gastava 1 milhão por mês.
Supõe-se que sim. Ou quase isso, ou mais que isso. Por quê? Porque a frota é velha. Porque a aviação limeirense já havia algumas vezes apresentado dificuldades para atualizar a frota. Tá na lei, meu amigo. Tá na lei. Todo ano, 20% da frota tem de ser substituída. É lei. Não é o Caio Bortolã que está falando, não é o Ivan Schutzer que está falando. Não. É a lei. É a lei. É a lei. Sabe quantos ônibus o senhor Mário Celso Botion substituiu? Porque ele interviu na aviação limeirense. Nós vivemos um momento, eu não vou dizer único na história desse país, mas muito raro na história desse país. Uma prefeitura que faz uma intervenção numa empresa de ônibus. E, Ivan, a prefeitura diz que não perdeu nenhuma vez na justiça, quando a aviação limeirense a levou à justiça. Sabe por que não perdeu? Porque não vai haver julgador nesse país que dará ganho de causa à aviação limeirense com o argumento da prefeitura. Nesse aspecto, o argumento da prefeitura é sólido. A prefeitura diz o seguinte: se o senhor juiz der ganho de causa à limeirense, a cidade fica sem ônibus e o povo fica a pé. Então, pelo bem comum, nenhum julgador dará ganho de causa à aviação limeirense. Mas no julgamento do mérito, Ivan, nós estamos falando de julgamentos de liminares. No julgamento do mérito, Ivan, vai sobrar para o erário público, por conta dessa lambança do prefeito Mário Celso, vai sobrar para o erário público provavelmente uma conta impagável. Mais uma. Uma conta impagável. Outra. Terá sido criada por uma lambança sem tamanho da gestão do prefeito Mário Celso. Por quê? Porque a aviação limeirense não nos atendia, a nós limeirenses, aqueles que usam o transporte coletivo, com pontualidade, nem com qualidade nos serviços. À exceção de uma troca de ônibus que o Paulo Radiche conseguiu que a aviação limeirense fizesse, salvo engano, em 13 ou em 14 ou em 15, não houve mais trocas de ônibus, né? Então, a aviação limeirense não era nenhuma maravilha, mas ela entregava o serviço, Ivan. E aí o prefeito Mário Celso não queria mais a continuidade da aviação limeirense. E até aí não há problema nenhum. Eu não quero que ela continue porque ela não presta um bom serviço. Razoável, não é? Tá tudo muito bom. Tá bom. Então, quando terminou o contrato da aviação limeirense, o que tinha que ter feito o senhor Mário Celso? Deixa a limeirense embora. Afinal de contas, o senhor não quer mais a limeirense. Mas como? E o senhor Mário Celso achou que era fácil. Eu digo a limeirense que eu não quero que ela continue e eu trago uma outra empresa para a Limeira. E ele trouxe a JTP, que tem uma concessão no município de Orlândia, no estado de São Paulo, e tem 4 ônibus. Ele, o prefeito Mário Celso, achou que fosse num passe de mágica, que ele substituiria a aviação limeirense pela JTP. E não era bem assim. Ele não contou com todos os aspectos legais, trabalhistas. Ele queria que a limeirense desse a bilhetagem à JTP. Ah, vá, Mário Celso. Ah, vá. A empresa Aviação Limeirense está sendo mandada embora. E o prefeito, do alto da sua ingenuidade, imagina que ela vai colaborar com uma nova entrante. Mas como que o município ficou refém vai assim, colaborar da limeirense? Com uma nova entrante. O sistema de transporte é público, pertence à municipalidade, mas o sistema de bilhetagem pertence à empresa. Como que ficou refém assim? O senhor prefeito não soube conduzir a questão, Ivan. Não teve habilidade política. Estava refém da empresa. Tato, sensibilidade para conduzir a questão. Aí o que fez o prefeito Mário Celso? Numa atitude desesperada, interviu na limeirense. Meteu o pé na porteira? Interviu na limeirense. E aí, eu me coloco na posição de empresário, porque muitas vezes eu me coloco na posição do povo.
O povo sofre com a má qualidade do transporte. Aliás, continua sofrendo. Porque ônibus em Limeira cai a roda. As duas? Ou então, a gente podia criticar o Paulo Radiche que tudo... Ah, tá. Aí, firma vende contas falsas para inflar perfis no Twitter. Tá aqui na Folha de São Paulo. Tá aqui na Folha de São Paulo que o Caio Bortolã vem falando faz tempo. Porque não é só no Twitter, é no Facebook também. Os perfis fakes aparecem e os perfis fakes são feitos pelos facebookeiros. E os perfis fakes falam bem ou falam mal de quem estiver pagando para isso. Os facebookeiros trabalham fazendo isso, perfis fakes. Pessoas que falam bem ou falam mal, como você mesmo diz, a soldo. A soldo. E aí os facebookeiros, quando este governo começa, ganham empregos públicos. Todos eles, não. Alguns deles ganham empregos públicos em repartições públicas. Por quê? Porque o Mário Celso é esperto, né? Ele quer essa gente do lado dele. É melhor ter essa gente do lado dele do que ter essa gente longe dele. Então vamos trazer os facebookeiros aqui para o meu lado, só que não vão pagar com o meu dinheiro, não. Ele pagou com o dinheiro dele nas campanhas políticas, né? Para deputado, para prefeito, para que esse pessoal fizesse o jogo sujo, né? Sem aparecer. Mas agora ele paga com dinheiro público. E aí o Facebook não reage com a mesma intensidade a duas situações absolutamente iguais. É por isso que a imprensa tem de agir com muita firmeza. É para isso que serve o que eu prego aqui, o jornalismo de serviço. Que me perdoe Boris Casoy, mas é uma vergonha. É uma vergonha. Quando a empresa de ônibus, sob intervenção do senhor Mário Celso, prefeito de Limeira, oferece ao cidadão limeirense ônibus cujas rodas se desprendem. É uma vergonha. Não tem nome. Porque quando ele era candidato, estava neste programa ou neste estúdio e aconteceu coisa semelhante com o Paulo Radiche, menos pior com o Paulo Radiche, porque foi uma roda só. Na gestão do Paulo Radiche foi uma roda só. Agora foram duas. E quem está nos vendo vê também as imagens desta vergonha do governo do senhor Mário Celso Botion, interventor da aviação limeirense, que divulgou a questão de uma semana, 10 dias, que gasta R$1 milhão por mês para dar manutenção. E a imagem mostra, Ivan, que este ônibus é de 2008, quando a legislação permite que a idade da frota chegue a 7 anos. Ano de fabricação, tá aí a imagem para quem queira ver. 2008, 10 anos rodando. Na época do Paulo Radiche, os facebookeiros hoje empregados travavam a internet, mas hoje eles estão empregados no governo do senhor Mário Celso Botion. À época não, à época eles estavam almejando o emprego público, que conseguiram. Ninguém vai falar nada, Ivan, além de nós? Não. Ninguém vai se indignar nesta cidade, além de nós? Não. Ninguém vai colocar o dedo na ferida, além de nós? Não. A lei reza. Ah, mas a idade média da frota está chegando aos 7 anos. Está chegando aos 7 anos. Ah, mas a idade média ainda não chegou aos 7 anos. Não, mas está chegando. Agora, este ônibus tem 10 anos. 10 anos Tem. circulando. Isso. E recebe uma manutenção mal feita. E acontece na Limeira de hoje o que acontecia na Limeira do que muita gente chamava de delegado Paulo Radiche.
Na limeira do delegado Paulo Radiche, que não agradou as pessoas, que não foi bem avaliado e que perdeu a eleição. Na limeira do delegado Paulo Radiche, ônibus também perdia a roda. E era o assunto do dia na cidade, da semana. Na limeira do engenheiro Paulo Radiche, Mário Botion, perdão, na limeira do engenheiro Mário Botion, que é mais aceito por algumas castas aqui em Limeira, porque tem olhos azuis e porque é rico, o ônibus também tem rodas que se desprendem. Duas rodas que se desprendem. E aí o Ivan, com toda a sua classe, diz: os cidadãos que estavam no ônibus levaram um baita susto. Levaram um baita susto, graças a Deus. Imagine o tamanho da tragédia que poderia ter acontecido por conta de má gestão de uma prefeitura que divulgou que gasta 1 milhão por mês na manutenção dos ônibus. Essa prefeitura, Ivan, acabou de contratar o Royce do Cavaco. Sabe quem é o Royce do Cavaco? O Royce do Cavaco, não Royce do Cavaco, minha gente, vai cantar no Carnaval de Limeira. É um bom cantor, é um puxador de escola de samba em São Paulo, tem uma carreira muito longa e um sucesso! A Prefeitura de Limeira vai pagar para ele R$25 mil para que ele venha cantar no Carnaval de Limeira. Qual é o sucesso do Royce do Cavaco? Tem um cavaco só, não. Tem um sucesso só. Qual é o cavaco dele? Tem um sucesso só, que é de 1995. Ele é bom cantor. É. Mas, Ivan, o delegado Paulo Radiche não podia ter contratado como contratou, e eu mesmo critiquei na época, por R$40 mil, o Benito de Paula. Benito de Paula. Você se lembra que o Benito de Paula veio cantar em Limeira? Mas o Benito Por de Paula R$40 tem mil. mais nome que o Royce do Não Cavaco. dá para comparar a qualidade de um artista com a qualidade do outro, o repertório de um com o repertório do outro. Nem qualidade, nem... Mas é o seguinte, o Benito tem mais nome do que o Royce. Então, nós criticamos com veemência, e o Mário Celso, quando era nosso comentarista aqui, antes de ser prefeito, também criticou com veemência R$40 mil que foram gastos à época para trazer o Benito de Paula, e agora gasta 25 paus para trazer Royce do Cavaco. E ó, o Mário Celso, disso eu sei mais do que ninguém, porque eu sou produtor de evento. Não vai ficar só em 25. Para trazer Royce do Cavaco em Limeira, vai ficar mais de 50. Vai ficar mais de 50. Puxa vida, Ah, mas você não quer diversão para o povo? Quero. Acho que o povo tem direito a receber diversão gratuita, de boa qualidade. Eu acho que o povo tem de ser bem cuidado em todas as áreas, na educação, na saúde, né, seu Mário Celso? O senhor não tem secretário da saúde. O senhor não tem secretário da saúde. Não é? A sua turma tanto bateu no Luizinho do PT porque era de Alfenas. Porque é pardo, não é branco. E porque é do PT. Aliás, não demora, o senhor vai ter que renovar com os cubanos que o senhor tanto criticou. Ou não, né? E aí, sem os cubanos, como é que ficam os PSFs? Hein, Ivan? Os CSFs? Centros de Saúde da Família? Postos de Saúde da Família? Ou Centros de Saúde da Família. Como ficam? Sem os cubanos? Sem os cubanos. Ah, que sejam brasileiros, então. Mas o Mário é contra os cubanos. Mas então que sejam os brasileiros. O que ele vai fazer? Né? Porque a gente sabe que ele corta, e a gente sabe que ele vai aumentar impostos. Vem aí um aumento do IPTU. Mas eles permanecem quietinhos sobre o aumento do IPTU. Mas vem, viu? Prepare o seu bolso. Vem aí aumento do IPTU. E a gente sabe que eles cortam. À exceção dos comissionados, evidentemente, dos salários dos comissionados, né?
Mas aí o doutor Bevilacqua, boa tarde, doutor Bevilacqua, o senhor perguntou à prefeitura quanto tempo vai durar a intervenção, porque a lei permite 180 dias, não é, doutor? E eles não responderam direito para o senhor, porque eles não sabem responder. Eu já disse aqui. O prefeito disse que em um ano resolvia. Um ano já foi. Disse que resolve esse ano. Não resolve. Eu afirmo aqui que dificilmente ele resolve no seu primeiro mandato. Dificilmente ele resolve. Então, a resposta que não deram ao senhor, doutor Bevilacqua, boa tarde mais uma vez, sobre a intervenção, é que eles não têm a menor ideia do quanto vai demorar. Porque agora eles desenvolvem em paralelo, e não pode estar errado, um plano de mobilidade urbana para Limeira. E também o edital de concorrência do transporte coletivo. Não dá. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque você não sabe que modelo de transporte você quer para Limeira. Como é que você vai fazer o edital ao mesmo tempo? Não dá. Primeiro você faz uma coisa, vai custar mais 1 milhão. Fizeram uma consulta, o prefeito deixou escapar numa entrevista aqui no programa, a FIP. Eu não sei se de fato contrataram a FIP, viu, doutor Bevilacqua? Isso tem de ser investigado. Se contrataram a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para estudar o trânsito, a mobilidade urbana aqui em Limeira. Não sei se de fato a FIP foi contratada ou se foi só uma consulta, mas com isso perderam 1 ano. E se contrataram a FIP, doutor Bevilacqua, foi dinheiro do povo para pagar essa contratação, para depois descobrir que não é expertise da FIP fazer isso. Agora estão, eu não sei se começaram, inclusive, a desenvolver esse estudo da mobilidade urbana, que vai demorar de 8 a 10 meses e que vai custar cerca de 1 milhão. Tudo 1 milhão, né? 1 milhão de manutenção, 1 milhão do plano de mobilidade urbana, para depois lançar o edital. Eles acham que não vai haver nenhuma manifestação na justiça, mas vai haver. Até porque a Rápido Sudeste foi mandada embora de Limeira e o imbróglio da Rápido Sudeste não foi resolvido na justiça até agora. Mas isso o senhor sabe, né, doutor Bevilacqua? O senhor é promotor de justiça e o senhor sabe que os trâmites da justiça são demorados, a despeito do senhor não ser juiz, o senhor é promotor, o senhor sabe que as coisas são difíceis. Então, é possível que no seu primeiro mandato, caso fique no primeiro mandato, caso seja reeleito o prefeito Mário Celso Botion, aí no segundo mandato ele resolve. Provavelmente consiga resolver essa questão do transporte coletivo. No primeiro mandato não vai resolver. Não vai resolver. Porque é humanamente impossível resolver. Estou cravando. No primeiro mandato ele não resolve. Estou cravando. Disse que resolveria até o final desse ano. Como disse, né, certa vez aqui no programa, que começaria o estudo. Quando é que começa o estudo da mobilidade urbana, prefeito? Começa na semana que vem. Essa semana que vem não veio. Não veio. Isso faz quase 1 ano. Começa na semana que vem. Essa semana que vem não veio. E aí, esse estudo não começou. E hoje, viu, Ivan, minha gente, doutor Bevilacqua, o senhor se lembra que, por conta de uma denúncia do vereador José Roberto Bernardo, acabou surgindo, sendo gerada uma ação civil pública que resultou no bloqueio de bens do ex-prefeito, da ex-secretária e de mais algumas pessoas. Por quê? Por quê, Ivan Schutzer? Por quê? Segundo a alegação do presidente da Câmara, José Roberto Bernardo, a Prefeitura de Limeira pagava mais subsídio do que deveria. Uhum. Aí o que fez o doutor Bevilacqua, no cumprimento da sua função, investigou essa ação civil pública, gerou o bloqueio de bens do ex-prefeito e da ex-secretária. Doutor Bevilacqua, o prefeito atual, que começou diminuindo o valor do subsídio, depois interviu num ato desesperado, num ato mal pensado, numa lambança no transporte coletivo, pediu à Câmara, e o senhor sabe, né, doutor Bevilacqua, na Câmara só tem vereador que vota com o prefeito. A Câmara aprovou a utilização do subsídio no limite. Ou seja, doutor Bevilacqua, durante 2 ou 3 meses eles pagaram menos. Hoje eles pagam mais subsídio do que pagavam Paulo Radich e sua turma. Ninguém fala disso, mas a gente fala, não tem problema. Hoje a Prefeitura de Limeira paga mais subsídio porque ela tem de usar o subsídio no limite, viu, doutor Bevilacqua? Que é aquele valor, os 800, quase 800 mil reais, ou mais. Ou mais. E vai chegar a Prefeitura numa cruzada, Ivan, que é a seguinte. Vai ter de aumentar o subsídio.
Porque agora eles perceberam que a conta não fecha. Então, o número a aviação... de passageiros só Então- diminui, como diz o Então, outro. a aviação limeirense não estava tão errada assim, apesar do serviço de má qualidade. Nós batíamos aqui no serviço de má qualidade. Agora estou falando de aspectos administrativos. A aviação limeirense conseguiu trocar os ônibus pela última vez por conta do subsídio. Agora eles perceberam que o subsídio é insuficiente. E aí, só tem, doutor Bevilacqua, um bom trabalho para o senhor, uma boa tarde de segunda. Só tem 2 caminhos, ou aumenta o subsídio ou aumenta a tarifa. Sabe de quanto é a tarifa ideal pelos estudos? Ah, passa de 5? Passa de R$5. Tá no... Passa de R$5. Tá lá naquele... Já está em 4, ela já foi reajustada. Porque para que era o subsídio? Que nós tanto batemos no subsídio aqui. E por que batemos? Porque não foi claro. Aliás, meu irmão, enquanto vereador, votou contra o subsídio. O Bruno votou contra o subsídio. Por quê? Porque não estava claro. Porque o Paulo Radich não explicou direito. Porque não ficou claro. Porque não pegou bem a época. E hoje está claro que o subsídio é necessário. Sabe o que acontece, Ivan? Sabe o que acontece, meu caro? O que acontece? A previsão era que o subsídio servisse para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. E, por isso, garantir a manutenção do preço da tarifa. Sim. No primeiro ano do senhor Mário Celso Botion, prefeito de Limeira, subiu a tarifa. E o Paulo Radich, que foi tão criticado, e com justa razão, viu? Quando eu cito o exemplo do Paulo Radich, eu não estou fazendo nenhuma defesa ao Paulo Radich. O Paulo Radich é responsável por toda a má avaliação que carregou e que o levou a perder a eleição fragorosamente. Foi uma derrota fragorosa. Exceto pelos perfis fakes. Os perfis fakes Exceto ajudavam muito, né? Sim, claro. Os perfis fakes Para que ajudavam os muito. perfis fakes? Para destruir o nome político do seu adversário. Para aqui, quando a gente facilitar fala- a derrota dele na E campanha aqui, quando a gente política. fala de fakes, como está na Folha de São Paulo hoje, perfis falsos, eu não estou me referindo só ao Mário Celso Botion, eu estou me referindo aos outros políticos. Sim. Os outros políticos também usam, viu? Para que fique bem claro. Os outros também usam. E também usaram na eleição. Usaram jornal impresso falso, usaram perfil falso, usaram também. Os outros usaram também. A quais os outros? Praticamente todos usaram perfis falsos para denegrir um ao outro no Facebook. É que o Mário se apercebeu disso, né? Da importância das redes sociais e 2 desses facebookeiros, sobretudo, né? Ocupam cargos importantes nesse governo atrapalhado de Limeira. Então, Ivan, Sim. isto posto, Sim, Caio. isto posto, Estou posto. esse governo é tão parecido com o do Paulo Radich. O Botion é tão parecido com o Paulo Radich enquanto prefeito, né? Enquanto homens são, naturalmente, muito diferentes. Cada qual tem as suas características pessoais e comportamentais e morais e éticas. Mas enquanto prefeito é igualzinho, se não for pior. Um cortou ovo da Páscoa, o outro cortou tumém, como diria Didi Mocó, Sonrisal, Colesterol, Novalgina, Mufumo, personagem do Renato Aragão. Um cortou ovo de Páscoa, o outro cortou tumém. Um contratou Benito de Paula, apanhou de todo mundo, inclusive de nós aqui, por 40 paus à época. O outro contratou tumém, só que o Royce do Cavaco por R$25 mil. Um trouxe o Luizinho do PT, tão rejeitado, né? Pelas castas mais ricas aqui de Limeira. Pelo povo, nem tanto. O outro não tem secretário da Saúde. O outro não tem secretário da Saúde. E por aí vai, né? Um falava-se que tinha aparelhado a máquina pública com o pessoal do PT. O outro tem comissionado a dar com pau também. Aliás, Mas não é do PT, tá bom. aliás, tem mais comissionado do que aquele que diziam ter aparelhado a prefeitura com os companheiros do PT. E aqui, por fim, Ivan Schutzer, eu quero reproduzir nesse colóquio, matéria de primeira
página da Folha de São Paulo, série de erros explica o avanço da febre amarela. Que dúvida. Dados oficiais do governo do Brasil, do governo federal, dizem que são 130 casos. A contagem do Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, é diferente. Ele diz que são 134 casos só em cidades paulistas com 52 mortes. Então, minha gente, não se trata de alarmismo, não. Papel da imprensa que faz jornalismo de serviço. O governo federal diz que são 130. O governo estadual diz que são 134, com 54 mortes só em São Paulo. Para especialistas, a imunização deveria ter começado no ano passado, no interior de São Paulo e na região metropolitana. 9 em cada 10 casos, Ivan Schutzer. O que serve para corroborar o teu comentário, 90% em cada 10 casos ocorrem em locais fora do mapa da recomendação da vacina. Tá bom? Tá bom. Fora do mapa da recomendação da vacina. Então tá certo o povo que tem medo. Quando eles dizem, não entrem em pânico, aí que nós entramos em pânico, camarada, porque a gente sabe da competência. O povo está careca de saber da competência dessa gente. Você não falou aí da matéria da Folha de São Paulo sobre isso, mas eu vou até ler, porque eu tenho certeza absoluta que aí tem corte de verba. Você sabe que de verba, na época da explosão dos casos... A explosão de dengue aqui em Limeira e no estado de São Paulo, no governo do Paulo Radich e do Geraldo Alckmin, foi por corte de verba. Você sabe, Ivan, nós somos também, né? Também jornalistas de ofício e, deixar a modéstia de lado, fazemos um bom trabalho aqui porque nós trabalhamos a soldo. Não. Né? Então nós não temos esse alinhamento desejado até pelos políticos com eles políticos. Nós não temos esse alinhamento. Nós temos alinhamento com você que nos ouve e vê, que nos ouve todos os dias. Para finalizar, a informação que eu tenho, e isso obviamente depende de confirmação, com relação à dengue, é que o Luizinho do PT chegou para um outro petista, chamado Mauro Zeuri, e disse o seguinte: Mauro Zeuri, se não investir tanto, nós vamos ser pegos pela epidemia de dengue no ano que vem. Luizinho do PT já era o secretário. E o Mauro Zeuri era o homem das finanças. Era o Edson Moreno Gil da época. Mauro Zeuri, também petista. E o Mauro Zeuri disse, não tem dinheiro. Aí o Luizinho do PT, desesperado, sabe o que ele foi fazer? Foi falar na imprensa que nós estávamos sob risco de uma grande epidemia de dengue. Ele fez esse aviso em novembro, dezembro, numa atitude desesperada, segundo o que eu pude apurar, numa atitude desesperada para chamar a atenção do Paulo Radich. O Paulo, solta o dinheiro aí, solta o dinheiro, Paulo, porque senão nós vamos ter uma grande epidemia de dengue e o Mauro Zeuri, Paulo, não está liberando a grana. E o Paulo Radich teria confiado demais no Mauro Zeuri. Não tem dinheiro, nós não vamos fazer a campanha. E pagou altíssimo por isso. Tá? Segundo informações que naturalmente dependem de confirmação. Mas se não é bem provado. É uma coisa muito próxima a isso. Então, na época, o que houve? Na época houve, lamentavelmente, não vai ter nada, não. Não vamos gastar o que precisa gastar em prevenção. E aí aconteceu o que aconteceu. Porque os políticos fazem isso. De vez em quando eles contam com a sorte. Né? Então o Paulo Radich, à época, contou com a sorte e o que aconteceu? 20 pessoas morreram. E fosse uma, já seria uma negligência imperdoável. 20 pessoas morreram. Situação atual da febre amarela, a mesma coisa. Eu não vou dizer como o Ivan disse, minta para onde você vá. Para onde você vai. Não minta. Mas vai vacinar, sim. Vai vacinar. A avó, a mãe, o pai, vai levar o filho, vai levar o neto, vai vacinar. Melhor prevenir do que remediar. Limeira, minha gente, não tem secretário da saúde.
Limeira não tem secretário da saúde. O secretário da comunicação em Limeira, ao invés de comunicar direito, é organizador de fila. Então, por via das dúvidas, vai vacinar. Tá vendo? Esse moço vai pro céu. Ele não mente. Ele não mente e não deixa eu mentir. Ele vai pro céu. Eu minto e falo para você, minta para você tomar a vacina. Então, eu não sei para onde eu vou. Mas nesse momento eu vou almoçar. Um abraço, até amanhã. Não, você vai pro céu também, Ivan. E eu espero que pela ordem Pra onde eu cronológica vou, você vá um pouquinho antes de mim. Mas se eu for antes de você, Ivan, estarei na porta do céu para te receber Me aguarde. e dizer: meu amigo comunista aqui no céu. Me aguarde. Os comunistas também têm um lugar no céu. Me Vem aqui, me aguarde dê um que nós abraço. vamos fazer uma bagunça lá em cima. Um abraço. Um abraço. Boa tarde, educadora.